passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Jesus, ao vir ao mundo, há mais de 2021 anos atrás, ele causou um problema muito grande. Por quê? Porque ele se identificou como o Messias, o Filho de Deus. E nada melhor do que ele se identificar como Filho de Deus, dele dar testemunho do que ele veio fazer aqui. Salvar as pessoas daquilo que elas estavam sendo presas, estavam sendo marginalizadas, escravizadas. Jesus, ele veio nos libertar, não só nós, mas como também o povo do Antigo Testamento. Por isso que o profeta Isaías vai dizer, o Senhor abriu meus ouvidos, não resisti nem voltei atrás. O bom do cristão, o bom de nós que estamos aqui, queremos seguir Jesus, nós temos que estar pronto para tudo. Pronto para tudo. Não só para viver uma vida de cristãos alegres, quando nós alcançamos graças, bênçãos, mas nós também temos que estar preparados para nossas perseguições. O cristão verdadeiro é aquele que passa por seu testemunho, pelas suas atitudes, provações, perseguições, seja elas dos nossos irmãos, seja elas de nós mesmos, a nossa briga interior, os nossos pecados. É isso que o padre quer dizer, nossas brigas interior, os nossos pecados, o desejo da carne, da cobiça, enfim, tantos outros desejos que nós temos. Meus queridos, e a esse Jesus que hoje neste Evangelho, ele vai se revelar, vai mostrar para que ele veio. Qual a intenção de que esse Filho de Deus veio fazer a este mundo? Trazer, a verdadeira verdade, a verdadeira justiça. Então, por isso, ele vai narrar, que São Marcos narra para nós o Evangelho, onde nós vemos que Jesus reúne os seus discípulos fora de Cesareia de Filipe. Por quê? Porque Jerusalém é uma cidade conturbada. Jerusalém é uma cidade muito agitada. Jesus tira os discípulos para fora, leva para uma região próxima de Jerusalém, mas, porém, alguns quilômetros de distância. E ali, com ele, num lugar mais sossegado, ele quer saber quem é que o pessoal aí está falando de mim. Uns dizem que é profeta, uns dizem que é Jeremias, um que é Elias. Jesus está perguntando. Mas aí ele direciona a pergunta para cada um dos seus discípulos. Quem eu sou para vocês? Meus queridos, esta pergunta é fundamental também para nós. Jesus quer saber com quem que ele pode contar, aqui conosco. E Pedro então vai dizer a resposta certa: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és o Cristo, Christos, Messias, Salvador, Mestre, Profeta. Quando Pedro diz isso, ele já somou, já respondeu o que o Cristo queria saber. Profeta, Messias, Ele é aquele que veio salvar, Mestre, Ele veio dar a vida, e por isso ele é o Messias. E ele quer instaurar o seu reino, o seu messianismo, que nós falamos,
E aí Jesus vai dizer para eles: olha, vai acontecer isso comigo. Eu vou ser preso, eu vou ser condenado, né? E vou pagar um alto preço por assumir os projetos do Pai, de Deus, o sonho de Deus, né? Eu assumi esse projeto com o Pai. Por isso, pagarei por um alto preço a minha caminhada aqui nessa terra. Então veja, meus queridos, e Jesus vai dizer, né? E outra, quem quiser vir atrás de mim, renuncia-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Aí, né? O padre falou da cruz, o evangelho hoje está falando da cruz. Renuncia-se a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. Meus queridos irmãos, é fácil na nossa vida quando nós queremos, né, como Pedro, um Jesus glorioso. É fácil. Pedro tinha na cabeça um Jesus, né, um profeta, como os judeus esperavam, né? Um profeta, um mestre da lei que resolveria o problema somente, né, sozinho, sem a ajuda de ninguém, né? Os judeus, né, eles esperam um profeta assim, que resolveria tudo sozinho, na cabeça de Pedro. E por isso, Jesus vai falar para ele: afasta-te, Satanás. Não pensa coisas do alto, pensa as coisas do mundo. Quer dizer, Pedro, como muitos de nós, ainda caminhamos cegos à nossa religião. Muitos de nós cristãos, caminhamos ainda cegos, sem entender o que é Messias, o que é Jesus Cristo. Por quê? Porque muitas vezes nós buscamos Jesus, porque muitas vezes Jesus faz o que eu quero. Muitos de nós, cristãos, buscam Jesus porque realizou uma obra na minha vida. Muitos de nós buscam Jesus porque alcancei graça, Ele me curou, né? Muitos de nós caminham procurando, né, fazer somente aquilo que quer, e não o que o Cristo pede. Então, muitos ainda, né, como Pedro, parece que ainda estamos tapados, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para entender que seguir Jesus é a gente deixar, né, um pouco de nós para fazer acontecer o reino de Deus. Muitas vezes, meus queridos, nós estamos somente abastecendo a nossa fé na Eucaristia, na oração, mas a Eucaristia, a fé e a oração precisam nos levar à ação. Todo cristão que reza, tem fé, comunga a Eucaristia, precisa demonstrar a sua fé, porque senão, a sua fé em obras, porque senão é morta, vai dizer São Tiago, né? Como ele falou para nós agora há pouco na segunda leitura, né? É fácil a gente ver, olha, vai com Deus, Deus te abençoe, né? Mas você não alimenta, você não ajuda, você não acalenta, você não dá a mão para o teu irmão. Que fé é essa? Que Jesus é esse? Não é o do Evangelho, não é. Porque o do Evangelho, renunciar até a nossa própria vida. Para quê? Para servir. Quem de nós aqui quer sofrer hoje? Ninguém, né? Quem de nós quer seguir um Cristo sofredor, que morreu na cruz e chama para nós sermos exemplo, né? Ninguém. Porque muitos de nós queremos um Cristo glorioso. Só oba-oba. E não é isso. Viu, minha gente? É se comprometer com o Evangelho. Se comprometer com a palavra.
né, sair um pouquinho de nós, darmos atenção, carinho, né, acalento a tantos e tantos irmãos nossos que precisam. Essa é a mensagem de hoje, né? Falar que Jesus Cristo é bom é fácil, mas viver esse Jesus Cristo, Messias, do dia a dia, é difícil. Porque a gente precisa tomar postura de cristão. A gente precisa tomar atitude de cristão. A gente precisa tomar decisão nas coisas que a gente faz. E muitas vezes nós não tomamos decisão. Sempre damos um jeitinho, né? É o brasileiro, né? Sempre damos um jeitinho. Jeitinho aqui, jeitinho ali. Daí a gente vai burlando todo aquilo que era para ser vivido. Né? A gente vai burlando até mesmo a nossa fé, a nossa crença, a nossa, né, nosso diálogo com Deus. Né? A gente vai mudando. Ah, mas Deus perdoa. Não é assim que a gente fala? Ah, não, viu? Deus vai perdoar. Não, pode ir, pode fazer, Deus perdoa, né? Sempre assim, a gente muda, né, as coisas que é para a gente viver, né? E a gente vai buscando esse Jesus que não pede para nós nenhum sacrifício, nenhum sofrimento. Então esse não é o Jesus de hoje, viu, gente? Jesus de hoje, ele disse para Pedro, olha, comigo vai acontecer isso. Se vocês quiserem me acompanhar, terão que ser assim também. Ser justo, né? Ser verdadeiro, fazer a caridade, viver o amor, pregar a justiça, denunciar as injustiças. E talvez uns de vocês também vão morrer como eu. Então essa é a realidade de hoje que Jesus passa para nós. Então, meus queridos, viver o Evangelho, buscar, né, estar com Jesus, não é fácil não. A gente ser justo, ser verdadeiro, ser bom, né, e ter um olhar não só para mim, mas para a minha realidade do dia a dia que eu vejo. E ali eu ter atitude, né, para com meus irmãos. Isso nos compromete. E é isso que Jesus quer, né? Cristãos que se comprometem com o reino de Deus. Cristãos que não vivem somente acomodados, mas que incomode os outros com a sua atitude de bondade, de justiça, de amor, né? É por isso que Jesus incomodou muitos. Por quê? Porque ele fez a diferença. Porque ele veio brigar, né, com os poderosos do dinheiro, do poder, né, e do império. 3 coisas que ele assumiu para si, né? Brigar. Por quê? Porque esses sistemas estavam fazendo o quê? Matando, tirando a vida de muitos pequenos, muitas pessoas simples, injustas, indefesas. E Jesus, então, ele assumiu a briga para ele. Né? Jesus toma a briga para ele. Eu vou entrar nessa briga. Vou defender os pequenos, os marginalizados. É isso que ele fez. E assim também, meus queridos, né, somos chamados, né, a olhar para esse Jesus, né, com esses critérios. Né? Com esses critérios. Quem tem Deus como aliado, não teme a essas coisas e outras ameaças. Por quê? Porque a vida plena é Deus quem nos dá. Diocese em Evangelização.